Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, mais um domingo que não teremos o nosso culto presencial. E nesta ocasião, queremos falar, irmãos, a respeito do tema a ressurreição e a pregação do Evangelho. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, apenas um versículo, o versículo de número 33, que nos diz assim: com grande poder, os apóstolos davam o seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, o evento mais importante e predominante da pregação dos apóstolos e da igreja cristã em todos os tempos. Paul Tillich diz o seguinte: os dois símbolos cristãos absolutamente centrais são a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto expressa, irmãos, o conteúdo da pregação dos apóstolos logo após o dia de Pentecostes. Sob todos os aspectos, esta pregação é muito significativa. É para nós cristãos indiscutivelmente uma prova irrefutável do fato histórico da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é, por assim dizer, o evento mais importante de toda a história da humanidade. Mostra com clareza que a ressurreição tem significado especial para nós e para a igreja, sendo a base fundamental do Evangelho, por revelar o segredo e poder da pregação apostólica e da pregação da igreja e das igrejas do nosso dia, a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja apostólica havia tido o privilégio de ver o Senhor Jesus ressuscitado. Haviam passado pela experiência única do dia de Pentecostes. Haviam experimentado muito de perto o poder de Deus. Reconheceram a dependência de Deus e lhe ofereceram suas vidas e seus bens para sustentar a causa desta igreja, que foi a igreja primitiva, e renovaram a sua experiência da vida futura, garantida pela ressurreição de Jesus Cristo, que presenciaram e estabeleceram este assunto como ponto fundamental da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que estava vivo e muito vivo, como todos o haviam visto e do que eram testemunhas oculares, como bem expressa o texto. Portanto, esse texto é, antes de tudo, um testemunho pessoal. Salientamos e enfatizamos aqui que não foi a autoridade apostólica que reforçou o seu testemunho aqui registrado. Foi, antes de qualquer outra coisa, o seu testemunho que estabeleceu a sua autoridade apostólica. Testemunharam como homens inteligentes, honestos, justos e sinceros,
tudo o que tinham visto e ouvido. Não hesitavam em dar a sua vida por amor à verdade que presenciaram e testemunharam. A verdade por eles pregada era muito mais preciosa do que a sua própria vida e mesmo o seu apego a qualquer coisa desta vida. A partir daqui, a igreja deu início à sua obra missionária, espalhando o evangelho por toda a região, porque todos estavam agora comprometidos com a obra de Jesus Cristo, dando testemunho de tudo o que tinham visto. E mesmo diante de grandes ameaças, não temeram, pois sabiam que Deus estava com eles em toda e qualquer circunstância, colocando palavras em suas bocas, caso fosse necessário, quando levados às autoridades para explicarem e darem a razão da sua fé. Por isso mesmo, em pouco tempo, o evangelho atingiu os pontos mais distantes de toda a extensão do Império Romano, espalhando-se por toda parte do mundo conhecido. Em segundo lugar, esse texto mostra e dá autoridade aos apóstolos para que eles tivessem um testemunho de poder. Eles presenciaram, eles viram Jesus Cristo ressuscitado. A verdade, em todas as circunstâncias, é sempre poderosa, porque não há como ser contestada. A palavra poder é de origem grega, dunamis, de onde se deriva a palavra dinamite, passando a impressão de poder nas palavras daqueles homens naquela época. A ressurreição fez adentrar a igreja uma nova qualidade de poder, um poder espiritual, o poder de Deus operando no coração do homem. A vitória sobre a morte demonstrou a divindade de Jesus, provou inequivocamente que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos foram também chamados por Deus e se agregaram ou se uniram à igreja, sendo-lhes possível, e a nós também citarmos aqui a história do apóstolo Paulo e a sua conversão, conforme nos relata Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e daí por diante a história da sua vida. Bem como os gentios que passaram a ingressar nas fileiras do Evangelho, provando também que a sua morte, a morte de Cristo, foi um sacrifício pelos pecados de toda a humanidade, e não apenas pelos israelitas ou pelo povo de Israel. Entretanto, estes irmãos viveram em um tempo de grande perseguição. Ouçamos as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 17 e o verso 18, que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam, e era eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Atos capítulo 5. Todavia, os apóstolos não se deixaram intimidar e prosseguiram pregando a mensagem poderosa do Evangelho da ressurreição com temor e tremor, sem contudo temer as ameaças, agindo com ousadia
e poder que lhes foi dado pelo Espírito Santo. E quando proibidos de falar em nome de Jesus pelo Sinédrio, aqueles apóstolos responderam às autoridades do Sinédrio com as seguintes palavras: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, e verso de número 29. Terceiro aspecto. Era o seu testemunho, um testemunho da ressurreição de Jesus, onde podiam afirmar com segurança que ele, Jesus, surgira dos mortos. Entre os nomes de Jesus, estes dois são especialmente significativos. Primeiro, relatado em Mateus, no capítulo 1, e no verso de número 21, quando o anjo falando a Maria, lhe diz: ele dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No hebraico, Yeshua significa o Senhor é Salvador. Christos, no grego, significa ungido e é o equivalente exato da palavra hebraica Messias, conforme também nos relata Daniel no capítulo 9 e no verso de número 25. É um título messiânico usado como tal nos evangelhos sinóticos. O nome de fato significa Salvador. Este é o primeiro significativo, ou a primeira significação, por assim dizer, do nome de Jesus. Pela orientação do Espírito Santo, os apóstolos interpretavam o significado permanente da ressurreição de Jesus. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 1 e no verso 4, Paulo diz assim: e que foi com poder declarado Filho de Deus, quanto ao Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição de Cristo declarou de maneira explícita a divindade de Jesus, a expressão do próprio Deus em forma humana. Em quarto lugar, ou quarto aspecto a considerarmos nesta mensagem, é que este testemunho foi também um testemunho da graça. Diz o texto: e em todos eles havia abundante graça. Graça, irmãos, como bem sabemos, é favor não merecido. Neste sentido, o apóstolo Paulo nos diz, ainda na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no verso de número 5, Paulo diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. A graça, que como já disse, é favor imerecido, demonstrado por Deus aos pecadores culpados. Essa é a primeira referência do livro, a parte mais crucial da mensagem do Evangelho. A salvação é um dom de Deus inteiramente à parte de qualquer esforço ou realização humana. Isso quer dizer que eu não posso fazer nada para merecer a minha própria salvação, mas que mesmo sem eu merecer coisa nenhuma, Deus me dá a salvação gratuitamente pela morte de Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 24, esse versículo deixa claramente colocado
que é gratuitamente essa graça manifestada na nossa vida. No verso 27 diz que é pela fé. No capítulo 4, versos de 1 a 5, diz que nós temos acesso à graça de Deus pela fé. No capítulo 5, versos 20 e 21, diz que a graça é para a vida eterna. E finalmente, o mesmo apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Efésios, no capítulo 2 e no verso 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, fica claramente colocado para nós que Deus nos amou, mesmo sendo pecadores, e nos deu a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, sendo Ele o Cordeiro imolado na cruz do Calvário para pagar pelas nossas culpas e nos levar de volta à presença de Deus. A vitória sublime de Cristo manifesta-se na vida nova de seus discípulos. É o mesmo Paulo que na carta aos Romanos, ainda no capítulo 6 e no verso 4, ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma vez que estamos unidos a Ele pela fé, como simboliza o batismo, a sua morte e o seu sepultamento também tornam-se nossos. Novidade de vida, isto é verdade. Se em Cristo morremos e fomos sepultados com Ele, então também estaremos unidos a Ele na sua ressurreição que comemoramos no dia de hoje. Concluindo, irmãos, a mensagem do Senhor neste dia, quero dizer que toda a pregação do Evangelho depende da ressurreição de Jesus Cristo. Com lógica admirável, inspirada pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos declara na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos de 14 a 19, o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E conclui o apóstolo Paulo dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu li essa semana, irmãos, um texto que tem o título de Vitória ou Derrota, e eu gostaria de relatá-lo aqui nesta ocasião. No campo em que se travou a batalha de Waterloo, havia, afirma Griff Thomas, um ponto que foi tomado e retomado várias vezes durante os combates que ali se desenlaçaram. É que os dois gênios militares, comandantes das hostes opostas que lá se degladiavam, perceberam prontamente que quem ficasse de posse daquele
ponto estratégico seria o vencedor. Perdê-lo era perder a batalha na sua totalidade. Assim, e nesta mesma perspectiva, Miguel Riso Júnior escreveu um texto que diz assim: quem estuda o conjunto da doutrina cristã também percebe que a ressurreição de Cristo é um ponto do qual depende a vitória ou a derrota do próprio cristianismo. Um redentor cuja biografia terminasse na tragédia do Calvário jamais fascinaria as almas como Cristo o faz. Portanto, queridos, finalizando este momento de reflexão, queremos reafirmar a incontestável notícia de que Cristo ressuscitou e que a nossa vida futura também será com Ele na eternidade, porque Ele é Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, mais uma vez te rogamos que Tu estejas abençoando a Tua igreja, cada irmão que na manhã desse dia não pôde estar no culto presencial em função das circunstâncias da atualidade. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que neste domingo Tu estejas abençoando os Teus servos e as suas famílias, Tu estejas abençoando a Tua igreja e que fortaleça, Senhor, a nossa fé para que continuemos a proclamar a Tua ressurreição a todos os homens. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém.